Pion Talks. Smart City Plaza. Do Smart City Plaza, aqui no Smart City Expo Curitiba, no stand da cidade mais premiada do mundo, Curitiba, o Vale do Peão, Prefeitura de Curitiba. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Américo, falo aqui diretamente da Liga Arena, onde nós estamos tocando o nosso Pion Talk junto com o meu amigo Cassius, e hoje a gente vai fazer uma entrevista, a gente vai fazer uma conversa, um bate-papo muito interessante com a DataPro, que é uma empresa de tecnologia em mobilidade, em soluções, como você diz, Henrique, em vender tempo e vender, salvar vidas, né? Exatamente. Eu quero já passar a bola, antes de passar a bola para você, Henrique, e para o Rafael, contar uma historinha pessoal minha. Ótimo. Né? Eu acho que a gente vai falar muito sobre mobilidade, sobre transporte urbano, ônibus, semáforo, tudo segurança. E eu, quando era jovem, andei muito de ônibus, né? Fui trabalhar, pegava ali o Santa Cândida Capão Raso, ia até o terminal do Capão Raso, fazia o baldeação, pegava o outro ônibus, parava no trabalho e voltava. E eu demorava 2 horas, 1h30 por aí para voltar para casa, e a gente sempre teve dificuldade. Depois que eu me formei, a gente conseguiu comprar o primeiro veículo, né? Um Paliozinho X2000, aquele carrinho, e ia para aula e depois voltava, e eu deixei de usar o transporte urbano aqui em Curitiba. E recentemente, passado aí mais de 15 anos, aí eu voltei a andar de ônibus, porque minha esposa tomou coragem de dirigir o carro, né, o nosso carrinho. E aí eu falei, vou voltar a andar de ônibus, porque é a cidade mais inteligente do mundo. Eu falei, vamos voltar a pegar esse transporte público aqui, vamos ver como que é. E para mim foi uma surpresa, porque a experiência, a jornada do usuário, para mim, com a tecnologia, transformou essa experiência de você pegar o ônibus, né? Então, hoje eu tenho uma assertividade muito melhor na questão do horário. Eu sei se o ônibus já passou ou não passou, se eu tiver como pesquisar. Eu consegui no começo pagar com o cartão de crédito, pagar com o cartão de débito. Isso dá uma conveniência muito legal, né? Você, né? Às vezes o usuário que não é frequente poder pagar isso. Paraguai, Colômbia. E nós temos uma base instalada assim, aproximados, tá? Porque esse número está sempre em constante expansão, de mais de 12 mil cruzamentos semaforizados com equipamentos da DataPro espalhados pelo Brasil. São inúmeros municípios que contam com o nosso sistema de transporte público também. Nosso sistema de transporte público de Curitiba, que você citou, é equipamento, é tecnologia desenvolvida aqui em Curitiba, é equipamento da DataPro, que já está há mais de uma década aqui em funcionamento. Nós trabalhamos também com com a manutenção e implantação semafórica. Então, também, hoje, quem cuida dos equipamentos de sinalização semafórica, os equipamentos de bilhetagem eletrônica que temos no município, é uma equipe da DataPro. Então, é uma prestação de serviço que a DataPro faz, além de ser fabricante e desenvolvedora da tecnologia. Trabalhamos com as soluções também de cercamento eletrônico, muralha digital, tem várias palestras aqui que estão falando. Esse é um tema que está bastante ligado aí à mobilidade, porque é muito comum que o gestor que cuida da parte de sinalização semafórica, de trânsito, seja também o responsável pela segurança. Então, nessa mesma linha, a DataPro acabou, vendo uma conexão muito grande entre essas soluções e um pedido, mais uma vez, dos nossos clientes: olha, eu preciso colocar um sistema eficiente para me ajudar na segurança pública. O que vocês têm para me ajudar? A DataPro, nesse caso, não desenvolveu, mas trabalha com parcerias de empresas com o mesmo nível de seriedade, né, e ética que nós trabalhamos, e que conseguem trazer essas soluções para as cidades. Trabalhamos com uma equipe muito grande de desenvolvimento, graças também ao apoio da Prefeitura de Curitiba, iniciativas como a do Tecnoparque, que conseguem, viabilizar que nós tenhamos equipes nossas desenvolvendo, ao invés de eu ter que trabalhar com produtos terceirizados, às vezes importados, né, de outros países, nós conseguimos trabalhar com desenvolvimento aqui na nossa cidade. E, claro, que hoje, quando eu falo de desenvolvimento na nossa cidade, tem o pessoal que trabalha híbrido, home office, que estão espalhados pelo país inteiro, né? Mas, a nossa sede fica aqui, onde, é o berço, onde tudo é testado, onde tudo é lançado, né? Temos tecnologias que vão da sinalização semafórica,
transporte público, gestão de frota, esses exemplos que você falou, já vou te dar um detalhezinho já, bem interessante que você vai gostar. Nós temos também tecnologias para passagem de nível ferroviária, que é para as ferrovias. Quando você passa pela linha do trem, ele tem um equipamento altamente especializado que controla isso. Também temos produtos nossos. Temos equipamentos para a parte de segurança pública, muralha digital, monitoramento, reconhecimento facial, leitura de placas, que trabalham com não só estatísticas, mas com prevenção e investigação de crimes também. Ele é muito diferente daquele monitoramento que estamos acostumados a ver, de câmeras, que fica um operador cuidando. Ele trabalha com informações, ele traz ferramentas para uma investigação ou uma prevenção, desbaratar quadrilhas, etc. Essas são soluções que a Dataprom apresenta hoje. Além disso, quando eu falo em sinalização semafórica, basicamente, né, você comentou da nossa, há pouco de eu falar em salvar vidas, as nossas soluções elas visam muito proteger o cidadão e também o motorista que está conduzindo, vamos dizer assim, nas vias. Por quê? Porque é uma sinalização que ela está sempre pensando, está sempre à frente, pensando de quais problemas que nós podemos evitar com a nossa tecnologia. Então eu tenho sempre agora, estamos à disposição aqui em volta aqui da Smart City, implantamos equipamentos de barra de LED no piso que visam a proteger aquele pedestre que está distraído, olhando o celular. A fita de Real Light, que é um produto que ele é instalado em complemento a uma sinalização semafórica padrão. Ele é instalado no braço e na coluna, ele dá uma visibilidade de mais de 300 metros para o motorista. Então, se você tem, por exemplo, aqui em Curitiba, que é bastante arborizado, nem sempre as equipes conseguem fazer a poda no tempo adequado. Então, é muito comum que aquelas luzes vermelhas, amarelas, comecem a se tornar ofuscadas ali pela vegetação. Então, nesse tipo de situação, por exemplo, essa fita de LED, ela dá uma visibilidade ainda maior, então ela praticamente zera a possibilidade do motorista não ver que está fechado o semáforo, protegendo assim o pedestre e até mesmo ele de não ter uma colisão lateral, que é muito perigosa, né? Sabe que tem um risco muito grande para colisões assim desse tipo. Então, são produtos e inovações que a Dataprom está constantemente desenvolvendo. Uma delas, e a mais, que a gente mais chama atenção hoje, que tem sido um case de sucesso absurdo, assim, é a tecnologia do header. Que ela só é possível, esse avanço, essa inovação tecnológica que nós temos, que esse equipamento que nós temos hoje, que está em exposição aqui, eu já aproveito para convidar todos a virem visitar nosso stand e conhecer de perto, ele tem vamos dizer assim, uma tecnologia que permite algo que jamais um operador, um engenheiro de trânsito vai ter, que é uma ação instantânea. Ele faz ali até 3 bilhões de cálculos por segundo para analisar o trânsito em tempo real e saber qual que é o tempo ideal para aquele trânsito de verde, de vermelho, para que você diminua ao máximo o congestionamento naquele ponto. Isso levando em conta condições adversas, como, por exemplo, um veículo parado na via, uma chuva, porque ele não vai contar os veículos, ele vai medir a distância entre cada um dos veículos. E quanto maior essa distância, menor o condicionamento. Quanto menor, maior o condicionamento, ele toma aquela decisão naquele momento, enquanto você está passando no sinal verde, ele vai te dar 1, 2, 10 segundos a mais para diminuir aquele trânsito, inclusive analisando todo o entorno, porque às vezes aquela via está condicionada, mas a transversal está mais. Então ele toma a melhor decisão conforme a melhor engenharia de trânsito. Esse resultado, eu digo para vocês assim, que ele economiza até 30% de tempo de deslocamento entre 2 pontos, pela média. Isso tem pontos que a gente consegue até mais do que essa economia, mas na média ele dá um 30% de economia. Isso para Curitiba, por exemplo, Américo, você estava comentando do seu deslocamento de ônibus, isso traduz em dizer assim, o nosso tempo de deslocamento médio hoje em Curitiba, para o cidadão de Curitiba, é de 33 minutos. E é uma média que tende a ser maior ainda, inclusive nos outros municípios, né, do mesmo porte ou de porte médio do Brasil. E esse tempo de deslocamento de 33 minutos, se eu economizar 30% disso, eu estou falando em 83 horas por ano de economia. 3 dias e meio. O que você não faz em 3 dias e meio a mais de tempo? Né? Isso sem contar economia de combustível, emissão de CO2, você tem menos veículos, mesmo que sejam ônibus, né? Equipamentos de mobilidade de transporte público, economia de, vamos dizer assim, diminuição de temperatura, emissão de CO2, toda essa qualidade de vida, ela se traduz com esse tipo de inovação que nós trazemos. Show de bola. E me conta uma coisa, a geração de dados hoje que esses equipamentos que vocês desenvolvem, né, desde a pesquisa, desenvolvimento, a produção, prototipação e tudo mais, isso são geradores também de dados, né? Sim, com certeza. Vocês que participaram dessa, vamos dizer assim, que vocês viveram o mundo analógico, né? Quantos anos? 30? 36. 36 anos. 36 então, anos. 36 anos, Cássio, qual que foi o teu primeiro computador, Cássio?
98, talvez? 98, você tinha um 386, né? Começou bem já. Começou bem, né? O primeiro computador foi um TK2000 de 32 KB. Ô, rapaz, meu pai, junto. então, Também meu pai tinha um IBMzinho, tecladinho de borracha, assim. Tecladinho e tal. Tinha o TK90. Você tá entregando a idade, hein, velho? Eu tenho 39. Meu pai tinha esse computador para fazer cálculo estrutural, gravava um programa na fita cassete. Então eu imagino vocês aí nessa jornada de 30 anos, a evolução tecnológica, né? Sim. E o que vocês estão assim, falando assim, caramba, o poder que vocês, não digo poder o poder positivo, né? Do impacto positivo que vocês querem e vocês acreditam que isso pode trazer com a tecnologia que vocês estão desenvolvendo hoje. Onde que vocês estão vendo assim, pô, legal, tá surtindo efeito? Que cidades que você pode também falar, olha, que uma cidade que foi histórias bacanas, sim, que você pode contar para nós. Você, o Rafael? Sim, o Rafael é o nosso chefe aí da divulgação, ele tem os exemplos aí, ele que faz a divulgação, né? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem nos assistir gravado. Eu sou o Rafael, eu trabalho com o Henrique, né? Eu sou gerente de comunicação da Dataprom, então é uma honra estar participando aqui com vocês neste espaço. Agradeço, inclusive, ao Tecnopark. Nós estamos com o Tecnopark desde 18 de novembro de 2008. Então, há bastante tempo, né? Então, a gente acredita muito firmemente que esse ambiente que o Tecnopark traz foi salutar, assim, foi decisivo para que a Dataprom pudesse trazer todas essas soluções que o Henrique mencionou aqui na introdução que ele fez, né? E só um dado curioso, assim, você estava falando da facilidade de pagamento no transporte coletivo, né, Américo? Curitiba está entre as 3 primeiras cidades do Brasil a aceitar o débito e o crédito em toda a frota do transporte coletivo. Então, a gente se orgulha, né, de ter desenvolvido esse sistema inovador para o transporte coletivo de Curitiba, e o fato de a gente estar tão bem posicionado assim mostra o quanto a cidade de Curitiba é exemplo para o restante do país. A gente tem sistemas bem robustos, por exemplo, como o de São Paulo, que ainda não implantou em toda a frota. Então você tem algumas linhas pontuais que aceitam o débito e o crédito em determinados horários, inclusive não durante todo o dia. E no caso aqui de Curitiba foi uma implantação em toda a frota. Né? A gente rapidamente conseguiu ali colocar em todos os veículos da cidade, são milhares de veículos já que aceitam. Todos os terminais, então os pontos físicos também de embarque aceitam. E isso eu acho que trouxe mais passageiros. Como você, Américo, eu também voltei a usar o transporte urbano há alguns anos, não porque minha esposa tomou coragem, porque ela tomou conta mesmo. Ela tomou conta do veículo, as crianças foram nascendo e ela falou, agora é comigo. E você não sente mais livre? Mas tô tranquilo. Eu ouço meu podcast, a gente pode incluir um conselho, inclusive aproveitem o horário no busão para ouvir o podcast do Tecnopark. O Pion Talk aqui. Isso, Pion Talk, Show. E é um bom momento, né? E aí eu passei a usar e utilizo, pago com débito e crédito também, recorrentemente, assim, uma facilidade para mim, assim como para você também. E um dado curioso, né, que eu comentei para ti, que eu ia te dar uma informação interessante, quando um dos motivadores, né, dessa implantação, dessa mudança para o cartão de crédito aqui em Curitiba foi a questão de segurança. E Curitiba tinha um índice bastante elevado de assaltos, furtos aí a ônibus, né? E essa, vamos dizer assim, implementação, nos primeiros meses dela, depois da conversão que se tornou 100%, ela praticamente zerou. E teve mês de julho de 2023, foi um mês que houve 0 assalto a ônibus por conta da implantação, porque não tinha mais dinheiro no ônibus. Então o interesse para os assaltantes acabou. E coloca foco no motorista em fazer o que ele tem que fazer, que é dirigir. Exatamente. E essas pessoas que trabalhavam como cobradores, que deixaram eventualmente de atender nas linhas, eles foram todos realocados, eles não afastaram, desligaram ninguém. A ideia não era reduzir mão de obra, a ideia era dar mais qualidade para a população. Muitos viraram motoristas, né, inclusive. Sim, teve um programa de SESC Senat, né? Sim, teve um programa, foi muito bem planejado pela Prefeitura de Curitiba, pela URBS, essa transição.
E isso trouxe um benefício adicional. Primeiro, redução do tempo, porque muitas vezes a pessoa, por não ter o cartão, etc., acabava pagando em dinheiro para o cobrador. Então, acabou esse problema. Você tem que estar preparado para entrar no ônibus, nos alimentadores. E a questão da segurança, então, isso reduziu bastante, né? Vamos dizer assim, os transtornos aí para quem usa o sistema de transporte público. Show. O do Headway, que você mencionou, né, do semáforo inteligente, então, assim, a gente tem o Headway em todo o país, todas as regiões do país a gente tem semáforos inteligentes Dataprom instalados. Algumas cidades, por exemplo, como Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, proporcionalmente falando, ela tem o maior, proporcionalmente, ela tem a maior quantidade de semáforos inteligentes em relação a todo o restante. Show. Então, ela desafogou o trânsito, ela tinha situações que ficava ali 3 quilômetros de fila, entendeu? Que isso foi desfeito em função dessa atuação local do semáforo inteligente. Sim. Rafael, aproveitar aqui, eu segurança. deixei o papo rolar porque estava indo bem, né? Meu nome é Cássio, sou gestor do programa do Curitiba Tecnopark e eu sempre falo que Dataprom e outras é a concessionária. Então nós temos alguns pontos instalados pela cidade, né, ali desde o Cajuru, toda a extensão onde tem a sinalização semafórica, e é uma sinalização que ela já está muitos anos já em funcionamento ali e continua persistindo ali, batalhando contra as leis da física ali, já estão há quase 20 anos já em operação. E existe vamos dizer assim, toda uma negociação da Prefeitura de Curitiba para fazer a revitalização dessas sinalizações, né? Mas está em negociação. Do Sul, fábrica da Braskem, várias concessionárias hoje utilizam essa tecnologia, mas os mais que são visíveis aqui para a população de Curitiba são justamente onde está passando pela região urbana, né? Então, que legal. E tem alguma outra questão sobre certificação, que é um diferencial da Dataprom, alguma coisa assim? Hoje, a Dataprom ela é praticamente o único fabricante que atende às normas europeias de finalização e certificação de segurança, né? Existe uma norma que se chama SIL, e o nível 4, que é o nível exigido para a sinalização ferroviária, que é uma certificação que é extremamente exigente, né? O equipamento ele passa por várias e várias rodadas de testes e certificações em laboratório para conseguir garantir que esse equipamento ele é seguro. Porque apesar de a população que passa normalmente, que faz o cruzamento de uma via ferroviária, não se dá conta do risco que está se expondo. Por quê? Uma composição ferroviária ela não consegue parar. Ela não tem condições de frear, mesmo que ela veja algum carro, alguma pessoa ali na intersecção, fisicamente é impossível dela conseguir frear. Então, tem que ser feita toda uma prevenção para que isso não aconteça jamais. Então, por isso que existe toda o badalo, né, que é a sinalização sonora, que a gente fala, a sinalização Cruz de Santo André, grupos focais ferroviários, e vem o controlador para atuar em conjunto. A questão das cancelas, ela vai ser uma resistência popular muito grande, né, porque o tempo de acionamento das cancelas, muitas vezes os motoristas não têm paciência de aguardar o acionamento, então a gente não tem, por exemplo, aqui em Curitiba, principalmente no interior do Mato Grosso do Sul, a gente tem os equipamentos instalados e tem uma eficácia ainda maior, porque daí você impede fisicamente ali, né, da atuação. É possível, por exemplo, instalar um sensor na parte onde vão passar os veículos ali, que daí a cancela não levanta ou abaixa, né, se tiver um carro embaixo dela também, então tem toda essa tecnologia. Mas hoje, assim, essa certificação ela é muito difícil de acontecer, porque justamente o equipamento ele tem que ser muito especializado. Por isso que não existem outras empresas que investem nessa tecnologia. A gente tem empresas europeias, estadunidenses, porque eles têm uma malha ferroviária muito maior, né? Mas a Dataprom ela saiu nesse desenvolvimento, nessa vanguarda, já é o segundo modelo nosso que nós temos, que é um equipamento que inclusive nós chamamos de falha segura, porque ele tem 3 níveis de detecção e de segurança, para prevenir, evitar que justamente não exista nenhuma possibilidade de, após a detecção, você não ter o acionamento daquele controlador, né? Então, esse que é o TD mais avançado. Então, a minha mãe que tem medo de atravessar uma passagem de nível pode estar mais segura quando vocês têm o equipamento da Dataprom.
Com certeza. Eu acho que ela vai gostar dessa notícia também, que ela morre de medo de atravessar trilho de trem. Né? Com razão. Contar um pouco mais sobre o Tecnopark. O Tecnopark é um programa da Agência Curitiba, mas quem dá esse poder de lei para administrar é a Prefeitura. A gente dá incentivo fiscal para empresas que investem em inovação, assim como a Dataprom. A gente diminui o imposto de 5% para 2%, esses 3% tem que ser investido num projeto de inovação. Acho que o tema já acabou o nosso tempo, mas esse tema é impossível esgotar, ainda mais a Dataprom. Antes de começar, eu perguntei para o Henrique quantas soluções a Dataprom tem, não dá para saber, então... Muitas coisas. Queria aproveitar o momento, mais uma vez, estender o convite para fazer um podcast lá na agência, e aí um podcast mais longo, Com certeza, será uma porque é um honra. tema que não acaba, né? Assim como a cornucópia da Dataprom criando zilhões de soluções, é um tema que também que a gente nunca vai conseguir esgotar, né? E é isso, gente. Obrigado aí pela participação. A gente que agradece e queria reforçar o convite também para as pessoas acessarem a Dataprom nas redes sociais, né, nossas páginas. Acompanhar lá. É simples ali, Dataprom BR no Instagram, né? Show. Dataprom.com no site, e aí pode conhecer um pouco mais das nossas soluções, porque realmente é um guarda-chuva bem amplo, né? Legal. E por favor, nos convide que nós vamos sim. Vamos com certeza convidar. Henrique, E a sim, Dataprom fica aparecendo sempre, né, no podcast. Está certeza. sempre aparecendo aí, fazendo uma propagandinha. Verdade, estamos divulgando. Além das nossas redes sociais, localizado. né, reforço aí, porque tem muito conteúdo, não só conteúdo comercial falando das nossas soluções, mas também nós temos um blog nosso que fala sobre a mobilidade urbana de maneira geral, muito conteúdo técnico interessante para quem está interessado em estudar e aprender, conhecer um pouco mais do que nós temos a oferecer e a tecnologia. E principalmente agradecer, né, aqui o convite, convidar para que venham visitar-nos aqui na Smart City. Nós estamos com todas as soluções, com bastante tempo para poder falar, né? Assim, a gente sabe do limite aqui, mas será um prazer poder receber todos vocês e agradecer mais uma vez aí a oportunidade e a honra de poder estar conversando. Obrigado, Show de gente. bola. Pessoal, esse foi mais um Peon Talk. Agradecemos a presença e até a próxima, pessoal. Valeu. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau.